Pensa só. O que acontece quando um livro considerado explosivo fica guardado, sem ser publicado por décadas? Exatamente o que vamos explorar hoje, mergulhando na obra de Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment. A gente vai desvendar a história de uma suposta sociedade secreta que, segundo ele, simplesmente moldou o século XX direto das sombras. É uma tese tão polêmica que, olha, muitos dizem que é teoria da conspiração, mas, para outros, é a chave para entender a história moderna. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A tese toda do Quigley gira em torno de uma pergunta fundamental. Afinal de contas, o que foi essa tal sociedade secreta de Cecil Rhodes? E olha, o Quigley não pega leve, não. Logo no prefácio, ele já dá o tom da crítica. Ele fala da tendência de colocar poder e influência em mãos escolhidas pela amizade em vez do mérito. Isso aqui já mostra que a análise vai ser bem incisiva, bem direta ao ponto. Bom, vamos começar a desembrulhar essa história. A primeira parte da nossa análise foca justamente no sonho que deu origem a tudo isso. Para começar, já tem um desafio. Como é que se rastreia um grupo que nem nome fixo tem? Segundo o Quigley, eles operavam com vários apelidos. Eram conhecidos como o Jardim de Infância de Milner, o Grupo da Távola Redonda e até o Cliveden Set, que era um grupo bem famoso de aristocratas britânicos lá nos anos 30. Essa confusão de nomes, de acordo com o autor, era de propósito, sabe? Para manter tudo em segredo e a influência bem espalhada. E quem foi a cabeça por trás de tudo isso? Cecil Rhodes. Um magnata da mineração, um imperialista convicto. O sonho dele era bem ambicioso, criar uma sociedade secreta para expandir a influência do Império Britânico pelo mundo todo. Mas é claro que o Rhodes não fez isso sozinho. Agora a gente vai ver quem foram as peças-chave que, supostamente, ajudaram a transformar essa visão em uma realidade bem concreta. Quigley desenha um círculo interno com papéis bem definidos. No topo, claro, Cecil Rhodes, o cara da visão e do dinheiro. Depois da morte dele, entra em cena Lord Milner, que seria o arquiteto, o cérebro que botou o plano para funcionar. E para fazer a ponte com o poder oficial, tinha o Lord Asher, que era a conexão com o governo e a própria monarquia. Era como se fosse um tripé, sustentando toda a operação. Tá, mas a grande pergunta é, como um grupo tão pequeno conseguia ter tanto poder assim? A resposta, segundo o livro, está na estratégia deles de se infiltrar nas instituições mais importantes da sociedade. O primeiro pilar, a academia. O foco deles era dominar a Universidade de Oxford, mais especificamente um lugar chamado All Souls College. A ideia era bem simples: controlar a formação da elite para garantir que os futuros líderes pensassem como eles. E essa tabela mostra como isso funcionava na prática. Olha só o caso do cargo de professor Bate. Quigley diz que 5 dos 7 eleitores eram do grupo. O mesmo padrão se via nas famosas bolsas Rhodes. Os curadores eram todos membros do círculo interno. Era um sistema bem fechado, onde, segundo o autor, ser amigo do rei contava muito mais do que o mérito. O segundo pilar, a imprensa. Porque, não adianta só formar a elite se não dá para moldar o que eles pensam todo dia. Para isso, o grupo teria focado em controlar jornais importantes e a joia da coroa era o prestigiado The Times de Londres. A conexão era tão forte, mas tão forte, que o jornal chegou a ser apelidado de a Revista Paroquial de All Souls. Isso mostra que as pessoas percebiam que o jornal não era exatamente neutro, mas que ecoava as ideias e os interesses daquele círculo de poder lá de Oxford. Então, além da universidade e da imprensa, eles criaram ou controlaram uma rede de organizações. Tinham o jornal The Times, a revista The Round Table para discussões internas, o Royal Institute of International Affairs, também conhecido como Chatham House, para influenciar a política externa, e os fundos como o Rhodes Trust para bancar tudo. Era uma verdadeira teia de influência. Ok, até aqui a gente viu a estrutura, mas e o impacto real disso tudo? A próxima parte da nossa análise vai mostrar como esse grupo supostamente foi moldando a história, assim, por trás das cortinas. Essa linha do tempo mostra alguns momentos cruciais. Em 1902, nasce o Rhodes Trust. Em 1910, os grupos da Távola Redonda. Em 1919, o Royal Institute of International Affairs. Quigley argumenta que a influência deles foi decisiva na Liga das Nações e mais tarde na polêmica política de apaziguamento com a Alemanha nazista nos anos 30. Uma política que, para muitos historiadores, ajudou a empurrar o mundo para a Segunda Guerra Mundial. E o poder político era concreto, palpável. No primeiro governo de coalizão do David Lloyd George, lá em 1915, Quigley identifica nove membros do chamado Bloco Cecil e do Grupo Milner.
É uma concentração de poder impressionante no alto escalão do governo britânico, bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Certo. Agora, vamos juntar todas as peças e entender a tese central. E por que ela é tão alarmante na visão de Quigley. O ponto central do autor é esse contraste. De um lado, o discurso público, bonito, defendendo o Estado de Direito, a Commonwealth, mas por trás dos panos, Quigley alega que os métodos eram outros. Segredo, influência de uma pequena elite, nepotismo e, claro, o controle da informação. No fim das contas, o livro todo é um grande alerta, um aviso de que um grupo pequeno, mas muito bem conectado, poderia, em segredo, guiar o destino de impérios inteiros, bem longe dos olhos do público e dos processos democráticos. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A pergunta que fica é: que parte da história que a gente conhece é, na verdade, moldada por mãos invisíveis? O trabalho do Quigley, seja ele 100% preciso ou não, nos força a questionar as narrativas oficiais e a procurar por essas correntes ocultas que podem mover os grandes eventos mundiais.